Certa vez um pastor no caminho passou, muito aflito a pensar. Sua igreja era fria, sua alma vazia, não tinha o que dar. Encontrou um guri trabalhando a sorrir, ajoelhado no pó. Um banco ofereceu e o guri respondeu: de joelho é melhor. Essa voz ecoou bem no alto falou, o pastor refletiu. Todo dia passou, quando a noite chegou, foi deitar dormiu. Procurou esquecer para adormecer, mas foi sempre pior. Parecia ainda ouvir o garoto a dizer: de joelho é melhor. De joelho é melhor. De joelho é melhor. Na alegria ou na dor, sempre orar ao Senhor. De joelho é melhor. Deus continua a abençoar a cada um de vocês, preciosos irmãos e irmãs. Agradeço a Deus pela misericórdia dele, pelo que ele tem feito por nós e continua fazendo, né? E ainda fará por nós. Que o trabalho de Deus se estende lá para dentro da eternidade, porque no Dia das Mães, o irmão Brana prega nessa mensagem, Dia das Mães, vai uma eternidade para nós conhecer as coisas de Deus. Vai uma eternidade para nós conhecer as coisas de Deus. O que nós sabemos aqui é o básico para nós chegar até o arrebatamento. Deus tem dado para nós porção, né? Deus tem dado por nós porção, que o apóstolo Paulo disse assim, ele fala que tudo para mim é lícito, mas nem tudo convém, porque nem tudo edifica. Tudo para mim é lícito. Tudo para mim é lícito. Mas nem tudo convém, porque nem tudo edifica. Então a gente tem que saber os limites, saber até onde a gente pode ir, até onde dá para a nossa fé entender que nós estamos vivendo na terra, nós estamos vivendo como o profeta disse, nos vales da decisão, aonde se decide. É um vale da decisão. Jeremias diz, milhões e milhões no vale da decisão. Jeremias chama essa terra de vales, e vales da decisão. E Jeremias também chama esse mundo de vale dos ossos secos. Vale dos ossos secos. Aí ele disse que esses ossos, ele viu esses ossos se unindo o osso com o seu próprio osso. Não houve engano. Nenhum osso uniu com o osso que não pertencia ao seu corpo. Cada osso uniu com o seu próprio osso. Aí vem o irmão Brana mostrando o vale dos ossos secos. Creio que é Jeremias 37, que ele mostra o vale dos ossos secos,
dividindo esse vale em 4 partes, né? Decidindo esse vale, ele vem decidindo esse vale em parte, porque quando foi mostrado o vale dos ossos secos para o profeta Jeremias, eu creio que é Jeremias ou Ezequiel, não estou bem certo se é Jeremias ou Ezequiel, mas que é Ezequiel. Eu quero dar uma olhada aqui se é Ezequiel, para ter mais certeza. Os vales dos ossos secos, por Ezequiel. Deixa eu ver aqui para ter uma certeza. Os vales dos ossos secos, é muito conhecido no capítulo 37. Deixa eu ver aqui, 37. Sim, os vales dos ossos secos. O irmão Branham, ele prega aqui as 7 eras da igreja. O irmão Branham mostra o vale dos ossos secos nas 7 eras da igreja. Ele fala que quando o profeta Ezequiel, Deus chamou ele, mostrou para ele esse vale. Você pode ver que tem um profeta envolvido nisso. Deus não faz nada sem profeta. Ele não chamou um sacerdote, ele não chamou um escribas, ele não chamou nenhuma dessa ala. Embora que são pessoas estudosas, mas ele chamou o profeta Ezequiel e mostrou o vale dos ossos secos para o profeta Ezequiel. E perguntou para ele: eles podem viver, Ezequiel? Ele faz essa pergunta. Deus gosta de fazer pergunta. Deus gosta de fazer pergunta. Pode viver esses ossos, Ezequiel? Ele falou: o Senhor é que sabe. O Senhor é que sabe. Ezequiel, na sua humildade, ele não disse: pode sim, eu faço, eu vou tentar. Não, o Senhor é que sabe. Então ele falou para Ezequiel: fala a palavra, Ezequiel, profetize sobre isso. Precisava ir de um profeta. Deus não faz nada sem profeta, não adianta. Isso aí é o meio de Deus. Isso aí começou, Deus não fazer nada sem profeta, lá no Monte Sinai. Quando Deus desceu lá para conversar com Moisés, houve como trovoada, sacudiu o monte, o povo se assustou. Tinha até limite para não tocar no monte, senão morria. Aí o povo de Israel fez um pedido para Deus. Fez um pedido para Deus. Falou: Moisés, fala para Deus falar contigo e você fala conosco. Porque se Deus falar direto com nós não suportamos. Ele fala contigo e tu transmite a ordem dele para nós. Foi um pedido do povo. Você que não concorda com o profeta, você não faz parte desse povo que fez o pedido. Porque eu estava lá. Eu não estava fisicamente, mas no meu estado teofânico, eu estava lá. O irmão Branham disse: eu estava com Noé fazendo a arca. E quando ele disse assim: Deus fala contigo e tu fala com nós, porque não suportamos. O monte sacode, não pode tocar no monte, e é uma aflição. Tanto é que Daniel, quando conversou com Deus, caiu como morto. Caiu como morto. A presença de Deus é forte. Diretamente, né? Diretamente.
A presença de Deus diretamente, ela é forte. Agora, quando ela vem através, a presença de Deus vem através de nuvens, ela chega até nós através da natureza, através de um profeta, ela chega mais calma. Aí que eu estava falando sobre limite. Nem todo convém. Aí Deus falou assim, então tá bom. De hoje em diante, está lá na Bíblia, Êxodo. De hoje em diante, eu falarei contigo. Você fala com Arão e Arão fala com Faraó. Você será um Deus, Arão o seu profeta, e Arão falará com Faraó. Dali para frente até hoje, Deus não mudou isso, porque isso foi decretado através de um pedido do povo dele. Não fala diretamente conosco, senão morremos. Porque é a presença de Deus para nós limitados, fracos. O irmão Brana, ele está dizendo numa mensagem, não sei se eu tenho ela aqui, tenho ela aqui. Ela chama A Junção do Tempo. Nessa mensagem, A Junção do Tempo, o irmão Brana disse assim, eu só não estou no manicômio de louco por causa do meu filho Billy Paul. O irmão Brana disse, não é Billy Paul, meu filho, eu já estava internado como louco. Porque a presença de Deus é tão forte que naquele discernimento que ele tinha, orar pelo enfermo, ele começava a cambalear. Aí o Billy Paul ia lá, pegava ele e tirava do púlpito. Pegava ele, abraçava ele e tirava do púlpito. O Billy Paul, você pode olhar tem pouca coisa que nós tem, material que nós tem com o irmão Brana pregando. Mas naquela mensagem, o fundo, cramo, fundo, você vê que o Billy Paul fica 1 metro longe do irmão Brana. Ele fica 1 metro longe do irmão Brana. Ele fica observando o seu irmão Brana. Na hora que ele vê que o pai dele começa a pender, ele corre lá e pega. Pega e leva embora. Aí o irmão Brana era levado no carro, sem saber onde estava. Aí o Billy Paul levava ele de carro, o Billy Paul disse assim, ele gostava de quando ele estava no carro, colocar o chapéu em cima do olho. O irmão Brana disse, o Billy Paul disse que andava uns 4 quarteirão, aí ele começava a perguntar, onde eu estou? Onde nós estamos? E ia longe para ele voltar a sua dimensão humana. Porque Deus tirava ele da dimensão humana e levava ele na dimensão de Deus. Ele entrava naquela dimensão de Deus. E para ele voltar à dimensão humana, não voltava assim. Ir para lá e voltar para cá. Causa ainda um tempo para isso. Aí que ele começava, ele perguntava para o Billy Paul como foi a reunião. O que aconteceu da reunião? Aí o Billy Paul começava a explicar para ele as bênçãos que aconteceu. Então ele saía de si, não era o William Branham, não era o irmão Branham. Era Deus no irmão Branham. E para Deus ser no irmão Branham, ele tirava o irmão Branham de cena. Ele tirava o irmão Branham de cena, porque o irmão Branham ensina assim. O verdadeiro dom é sair da frente e deixar Deus passar.
O verdadeiro dom é sair da frente e deixar Deus passar. E nós encontramos Daniel, quando a presença de Deus chegou para ele, caiu como morto. Nós encontramos João na ilha de Pátimo, quando Jesus encontrou com ele ali, ele caiu como morto. Caiu como morto perto de Jesus. Ele era acostumado com Jesus na dimensão humana aqui. Mas quando Jesus não estava fora da dimensão humana, estava como filho de Deus, com cabeleira branca, pé de bronze, João, quando viu, caiu como morto. E ele falou para João não temer, que era ele. Então Deus tem que falar com nós usando meios, porque diretamente nós não suportamos, é lógico, nem tem como. Nem tem como. Aí ele fala, se não fosse meu filho Billy Paul, eu estaria internado, como louco. A junção do tempo chama a mensagem. Se não fosse meu filho. Tirar ele, o Billy Paul sabia o limite. Ele sabia até onde podia o Mombrana ir. Quando ele via que ele estava cambaleando, ele tirava ele do púlpito. E tinha um irmão, um pastor, que sempre, não sei se é o irmão do irmão Brana, Doc, não sei se é esse, que ele ficava atrás também e puxava o paletó do irmão Brana. Ou ponhava a mão no ombro do irmão Brana, que ia embora, vamos embora. O limite acabou. O limite acabou. Então nós encontramos essas experiências, né, aqui com Israel, que eles pediram para Deus. Não suportamos a presença de Deus. É muito forte para nós. Então fala o Senhor com Moisés. Moisés fala conosco. Aí Deus estabeleceu essa ordem. Deus fala com o profeta fala com o sacerdote Arão, e Arão falava com Faraó. Não era Moisés que falava com Faraó, era Arão. Moisés era como Deus e Arão como seu profeta. Era Arão que falava. Essa ordem, ela está até hoje. Deus não muda. Deus fala com o profeta, que foi o William Branham. O irmão Branham fala com os pastores falam com a igreja. É uma ordem. É uma ordem, é uma escala, como fosse do exército. Nunca uma pessoa conversa com o capitão. Tem que conversar com o soldado fala com o cabo. Um vai falando, vai levando a notícia para o outro. Mas você nunca chega no juiz de direito e falar com ele. Você tem que falar através de um advogado. É a ordem humana. E a de Deus é mais séria. Por isso, irmão, que tem muita gente confundida. Porque ela lê a mensagem do Mombrana direto, sem pastor, sem Arão. Você quer o Moisés sem o Arão. O Arão faz parte da ordem. Deus falou com o irmão Brana falou com os pastores, e os pastores falam com a igreja. E quando você quer ler a mensagem do irmão Brana sem pastor, você acaba ficando cego. O irmão Brana disse que a pregação do evangelho cega as pessoas. É forte, né?
A pregação do evangelho cega as pessoas. Ele fala isso referindo Billy Graham e Oral Roberts, que os dois vêm fazendo aqui aqueles tipo de Miguel e Gabriel que desceu a Sodoma e Gomorra. Miguel e Gabriel. Os 3 anjos conversou com Abraão. Um ficou com Abraão, que é Elohim, e os 2 desceu até Sodoma. Os 2 anjos que desceu até Sodoma, que hoje é Billy Graham e Oral Roberts, segundo o irmão Branham ensina assim, os 2 anjos cegou Sodoma e Gomorra. Eles procuravam a porta, não achavam, cegou eles. Os 2 anjos cegou o povo. Porque lá em Sodoma e Gomorra, ele já estava com um problema lascado lá de pederastia, homens feminados. Isso estava lastrado lá. Agora, quando os 2 anjos chegam, isso não melhora, piora. Porque eles ficam cegos agora. Agora não é só homem feminado, agora é cego. Porque a Bíblia diz que os 2 cegou eles. Que eles procuravam a porta e não achavam. Aí veio o Mombana e fala que Oral Robert e o Billy Graham cegou o mundo. Cegou. Se você ouvir a pregação do Billy Graham ou do Oral Roberts, se você tiver um dia, um meio, você pode ouvir a pregação dos 2, você vai ver que a pregação dos 2 cega. O Billy Graham, numa multidão que ele estava pregando, ele foi pregar sobre o rei Assuero. Você sabe o que ele falou do rei Assuero? Que o rei Assuero era um bêbado. Era um bêbado que queria que a sua esposa se apresentava perante ele, bêbado, e ela não quis se apresentar perante ele, a rainha Vasti, porque o marido dela estava bêbado. Estava bêbado. E o irmão Branham vem e fala, não, que isso é Jesus. Ele não estava bêbado. Aquela festa que estava fazendo é a festa pentecostais. Aquele vinho é o estímulo que eles bebiam. Era a festa de Atos 2, que Deus chamou Israel, Israel não veio para Atos 2. Israel não veio para o Espírito Santo, inaugurado no Atos 2. Não veio se embriagar, que saíram como se embriagado. Israel não quis aquilo. Você vê que diferença de visão do profeta e Billy Graham. Ele cega. Ele acaba com o rei Assuero. Ele rebenta o rei Assuero. Ele rebenta. E ele elogia a rainha Vasti. Coloca ela numa posição alta, falando que ela tinha direito de reclusar ele, porque qualquer mulher tem direito de reclusar um bêbado que quer levar ele perante convidado. Então por isso que cega. Nós temos a base do Arão, que ficou sem Moisés 40 dias, fez um bezerro de ouro. Ele era o profeta de Moisés. Ele era o porta-voz de Moisés. Você vê que Arão não trabalhava sem Moisés. Quem não deixava Arão errar era Moisés. E com tudo isso, ele ficou leproso. Com tudo isso ainda ele morreu no deserto. Não sei se ele chegou a ficar leproso, a Miriam ficou. Mas ele também mora no deserto, por se revoltar contra o seu próprio irmão. Então é uma ordem. Aí você quer ler a mensagem sem pastor. Eu não quero pastor, eu vou ler a mensagem da Mombrana, e eu nem na igreja vou ficar lendo a mensagem. Ela vai cegar você. Ela vai cegar você. Por quê?
É uma ordem. Deus dá para o profeta dá para o pastor que dá para a igreja. Porque o pastor é que dá pasto para as ovelhas. Você nunca viu um profeta conduzir ovelha para pasto. O profeta não conduz rebanho para pasto. O profeta dá a palavra e vai embora. Ele dá o recado e vai embora. Ele não fica cuidando de ovelha, não. Quem cuida de ovelha é o pastor. Aí a pessoa não quer o pastor. E o pastor, nessa escala de cima para baixo, nessa escala de cima para baixo, Deus, o profeta, o pastor e a igreja, é 4 escalas, né? A igreja está aqui embaixo. E vem de cima para baixo. São Tiago diz, tudo a verdadeira dádiva vem de cima para baixo. Deus fala com o profeta com o pastor com a igreja. O Mombrana disse que a mensagem casamento e divórcio só devia ler ela pastor. Ele fala isso. Só pastor que deveria ler aquela mensagem. A igreja não podia ler aquela mensagem. Tinha que ser só pastor para depois o pastor explicar a mensagem. Aí a pessoa não quer pastor. Se você não quer pastor, você não vai ter alimento, porque quem dá pasto é pastor. O profeta não. O profeta mostra para o pastor aonde está o pasto. Agora quem tem que conduzir a ovelha ao pasto é o pastor. Pastor é uma pessoa muito mais importante do que nós pensamos que ele é. Muito mais importante do que nós pensamos que ele é. No olho de Deus. Na programação de Deus, na escala de Deus, o pastor é ele que conduz o rebanho. É ele que dá pasto, dá alimento. Então nós encontramos aqui Deus chamando Ezequiel. Está vendo esse vale de osso seco? Agora vem o Mombrana. O Mombrana vem e fala assim, isso aí é a era da igreja. Está na era de Sardes. Porque lá na era de Sardes, que é a era de Lutero, o Mombrana fala sobre o vale dos ossos secos, mostrando a era da igreja começando com Lutero. Ele falou assim, pode viver esses ossos? Ezequiel não reprovou, ele falou, não pode. Ezequiel falou, os senhores que sabem. O profeta com Deus conversando. Aí ele falou assim, fala, profetiza a palavra, Ezequiel. Ezequiel profetizou a palavra, ele viu que aqueles ossos se moveu, houve ruído e reboliço. É o parto, que o Mombrana fala, todo parto tem reboliço. Todo parto no hospital, que vai nascer o nenê, tem reboliço. Porque pega o nenê, corre para lá, olha a pressão. E tem reboliço e tem sujeira, disse o Mombrana, tem sujeira. Numa sala de parto tem sujeira. E está nascendo uma criança no meio de sujeira. É bolsa d'água que estourou. Aí, ele falou, houve ruído e rebuliço. Porque aqueles ossos se moveram, até então estava quieto. E os ossos começaram a unir com o seu próprio osso. Eleito, une com eleito. Virginécia com virginécia. Israel com Israel. Cada osso unindo com o seu próprio osso. Ali não tinha confusão. Quando o profeta deu a palavra, não teve confusão na união. Cada um se uniu com o seu próprio. Por exemplo, um corpo, um dedo estava num lugar, o osso do dedo estava lá num canto.
o osso da perna estava lá no outro, a coluna estava lá no outro. Não teve confusão, não. Cada um procurou até achar o seu próprio osso para formar o corpo. Para formar o corpo. Ali um osso não se encaixou no outro corpo, não. No outro corpo. Não, ele procurou seu próprio osso. Cada osso encaixou com o seu osso, mostrando eleito, único eleito. Virginésia com virginésia. Israel com Israel. Cada osso uniu com o seu osso. Aí Ezequiel disse, Deus falou, profetiza a palavra, Ezequiel. Aí Ezequiel viu que a primeira coisa, uma vez que esses ossos se uniu, era um corpo formado, um esqueleto formado. Aí ele disse que a primeira coisa que ele viu foi nervo. Ele viu surgir nervo. Aí o irmão Branham disse, nervo quer dizer fé, Lutero. Aí ele viu surgir carne. Aí a carne era wesleyana. Aí ele viu surgir peles. Peles era pentecostais. Aí já estava formado o corpo. Já não era um esqueleto mais. Já era um corpo com nervo, com carne, com pele. Mas morto. Mas morto. Mas não era mais um esqueleto, era um corpo. E um corpo em ordem, cada osso no seu lugar. Aí ele falou, pode viver esses corpos, Ezequiel? É o senhor que sabe. Invoca para que o Espírito venha dos quatro cantos. Aí mostra o universo. Aí ele profetizou o Espírito vir, que é o Espírito Santo. Aí foi a introdução do Espírito Santo e cada um se colocou em pé e viveu. Que é a era nossa, a era do Espírito Santo. A era da introdução do Espírito Santo, ponhando em movimento, porque o irmão Branham ensina na mensagem, ao nascer do sol, que existe mecânica e dinâmica. O que Ezequiel conseguiu? Uma mecânica, nervo, carne e pele. O Lutero, o Wesley, o Pentecoste. Ainda não estava vivo, mas estava formado. Aí isso chamava mecânica. Mecânica. Aí faltava dinâmica. O poder, a explosão que o carro precisa para pegar e sair. Aí ele profetizou e o Espírito veio, que é a dinâmica, e aquele corpo colocado em movimento. Porque quem colocou a igreja em movimento para Deus foi a mensagem do irmão Branham, que a mensagem do irmão Branham, ela é a dinâmica. E as igrejas era a mecânica sem dinâmica. Então a mensagem do irmão Branham foi a dinâmica que foi introduzida nessa mecânica. E aí entrou em movimento. Isso aí está aqui no Ezequiel 37. Até é muito bom, porque o número 3 é perfeição e o 7 é obra completa. E 37 é 3 e 7. Perfeição e obra completa. Ou seja, adoração, porque o número 7 também aponta para adoração. Perfeição e adoração. Então, o que eu quero dizer é a importância que tem um pastor. A importância que tem um pastor. Você acha que não tem? Você acha que não tem importância? Quando Jesus nasceu, quem foi a primeira pessoa avisada que Jesus nasceu?
Nem foi João Batista o profeta. Não foi profeta. Quando Jesus nasceu, a primeira pessoa avisada do nascimento de Jesus foi os pastores. Os anjos foram anunciar para pastores. Anunciar para os pastores. E foi o pastor na manjedoura visitá-lo. Porque o irmão Branham disse assim, Jesus não podia nascer na estalagem. Jesus tinha que nascer numa manjedoura, porque ele era cordeiro. O nascer na manjedoura não está errado. Errado nascer na estalagem. Por isso que estava tudo fechado, não tinha lugar para ele lá, porque lá não era lugar de ele nascer. Ele nasceu na manjedoura, porque é na manjedoura que nasce o cordeiro. E quem é que tem que ser? E quando nasce um cordeiro, você vai avisar quem? Boiadeiro? Você vai avisar quem? Tropeiro? Quem que você vai avisar que nasceu um cordeiro? Mecânico? Carpinteiro? Tem que avisar o pastor que nasceu um cordeiro. Quem cuida de cordeiro é pastor. Então por isso que o pastor foi avisado, nasceu o cordeiro. E foram o primeiro a visitá-lo. Que Deus te abençoe. Vamos para as perguntas, né, Dado? Vamos. O irmão Ademar de Souza, boa noite. Pergunta, que o irmão Brana fala sobre as cores do arco-íris, qual o significado de cada cor? Ó, irmão, ele tem uma mensagem que ele fala do significado de cada cor. Eu sei que cada cor é uma era da igreja. A primeira parece que é a vermelha, que é Paulo. Depois ele mostra a era a verde, depois ele mostra azul. Eu sei que a nossa era, eu tenho dificuldade até para pronunciar o nome da cor da nossa era. Lilás. Que a nossa era essa cor, lilás. Se eu não estou pronunciando certo, você me completa aí. É a era nossa. Então, o arco-íris, ele é o vestido da noiva. O arco-íris é o vestido da noiva. Porque aquele manto que José usava de 7 cores, que Jacó fez para José, o irmão Brana diz que aquele de 7 cores era o arco-íris que José usava. E se José usava aquele manto de 7 cores, que era o arco-íris, que era a aliança de Jacó com José, era uma aliança. E Deus tem uma aliança com nós, de nós não ser destruído, como ele fez com a terra. A terra não vai ser mais destruída com água. Então ele põe o arco-íris como uma aliança. Ele olha no arco-íris e lembra da promessa. Então Deus também fez uma promessa para nós de não destruir mais nós. Nós não sermos destruídos. Ele colocou então as 7 eras da igreja. As 7 eras da igreja, ela é a mesma 7 tranças de Sansão. Quando Sansão perdeu Deus. Quando José perdeu também a sua túnica, ele foi para a escravidão. E quando o mundo perder as 7 eras da igreja, eles vão aonde José foi, para a escravidão. Ele vai para onde Sansão foi, para moinho, o mundo, para a tribulação. Quem está segurando é as 7 eras da igreja, as 7 cores. Yasmin Fernandes, uma virginésia pode mudar a ser noiva ou não? Não. A virginésia, uma vez que nasceu virginésia, ela é virginésia, porque a virginésia, ela é o resto do pano. Então nunca ela pode ser incluída mais no vestido. Porque o irmão Branham dá um exemplo bem claro, irmãzinha. Ele fala assim, a costureira vai na loja, compra um vestido para fazer, compra um pano para fazer um vestido. É o mesmo artigo, é a mesma cor, a mesma qualidade, veio do mesmo lugar, do mesmo processo. Depois ela põe o modelo e ela corta o vestido. Aí ela faz o vestido. E aquele que sobrou, aquele pano que sobrou, não tem mais como ela colocar lá no vestido, porque não tem mais lugar para ele lá no vestido. Aí, com aquele resto, ela faz outro trabalho. Ela faz toalha, ou ela faz cortina, alguma outra. Ela jogar fora não vai jogar, porque o pano é bom, de boa qualidade. Ele simplesmente não coube no vestido, não teve lugar para ele no vestido, mas ele é usado para outro trabalho. O irmão
O irmão Oliveira Marcelo pergunta: quem é a árvore do conhecimento do bem e do mal, tanto no natural como no espiritual? No natural é Eva, no espiritual é Satanás. Ele também, no espiritual, ele é a árvore do conhecimento do bem e do mal, trabalhando na ciência, quando ele é cientista, que ele faz coisa boa na ciência e coisa má, né? Que nem o revólver, pode matar um animal selvagem, uma cobra, como pode matar uma pessoa. Então pode ser do bem e do mal, né? Agora o irmão Brana fala no natural, que era Eva. A árvore do conhecimento do bem e do mal era Eva. Isso ele fala. A palavra falada e a semente original. É 2 volumes. No volume 2 ele fala. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que não podia ser tocado, era Eva. O irmão Ademar de Souza, mais uma pergunta: como fica aqueles que só escutam a cita do irmão Brana? Esta doutrina orienta nas mensagens do profeta? Irmão, Apocalipse 1 está escrito: bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve. Se ele só ouve e não lê, ele perdeu a bem-aventurança. E a bem-aventurança é feliz, muito feliz. Bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve. Está lá no começo do Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve. Então, se ele só ouve, eles estão voando com uma asa só. E um passarinho com uma asa só não voa. Ele fica virando em roda e o gato pega ele. E um remo e um barco só consegue chegar a outra imagem do rio se ele usar os dois remos. Lado direito, lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo, ele consegue levar o barco dele até o outro lado. Agora, só ouvir, eles estão com um remo. Agora, o outro lado, eles não estão usando, que é bem-aventurado quem lê e quem ouve. Roberta Piuma, boa noite, pastor Joel Nintz. Oral Robert e Billy Graham estão salvos porque o senhor pastor falou que as denominações não são salvas. Obrigado, pastor Joel Nintz. O Billy Graham com o Oral Roberts, eles fizeram o trabalho dele, o papel deles. Eles fizeram, Deus escolheu ele para trabalhar no lugar que trabalhou Miguel e Gabriel lá em Sodoma. Então, para cumprir esse quadro hoje, Deus usou os dois. Agora, se eles são salvos, é difícil a gente falar, mas pela posição como um Brana dá para os dois, porque os dois não tiveram a culpa, né? Essa denominação não entendeu a sua mensagem, não entendeu os seus propósitos, porque eles foram sinceros com a denominação. Só que ele, em vez de esclarecer, confundiu, né? Confundiu. Agora, é uma pergunta difícil de responder, irmão, por causa do lugar que eles ficaram, né? Eles ficaram lá trabalhando lá com a denominação. Ficaram lá lutando lá com eles. Se nem batizaram em nome de Jesus Cristo, não lavaram o pé. É complicado. Isso aí é uma coisa que só Deus pode resolver. Vamos para o Espírito de oração. Débora Caldas. Mais do Espírito Santo em sua vida e sua família. Evelyn Monteiro, a sua família. Thalita Nintz, a sua família. Eunice Padilha, seu favor, pois está passando por grande luta. E aos seus filhos. Ângela Caldas, mais do Espírito Santo em sua vida. Oliveira Marcelo, esposa, mãe, seu favor. Isabela Gaiteiro, a sua família e seus amigos. Joel William, seu favor, família e seu tio. Cene Everton, seu favor, marido e filha. Roberta Piuma, seu favor. Andréia Nintz, que Deus possa realizar uma bênção em sua vida e um sonho do seu sogro de ter gêmeos na família. Que Deus possa conceder esse desejo, Messias, para toda a sua família. Nós vamos orar, irmão, crendo que Deus ouve, Deus responde a nossa oração, não porque somos dignos, não somos. Como o centurião disse, nem de entrar na minha casa eu sou digno que o Senhor entra. Mas manda uma só palavra, meu servo será curado. Então, nós estamos nesse lugar do centurião, não somos dignos de nada. Mas Deus, dá só um olhar para nós, só dá uma gota do teu sangue para nós, é o suficiente para nós ajudar.
Então a nossa oração é pedindo para Deus perdoar o nosso pecado e ter misericórdia de nós. Agora, o irmão aí que fez a pergunta, ou a irmã, né, fez a pergunta sobre Billy Graham e Roy Roberts. O irmão Brandon chega a falar que na denominação Deus tem filho dele lá, que está lá para testemunho. Está lá para testemunho. Agora existe a salvação, irmã, do Daniel Cures, que entrou lá para não se envergonhar de Deus. Não fez nada que tinha que fazer dos processos, né, de lava-pé, de aceitar profeta, batizar em nome de Jesus Cristo. Não entraram nesses processos, que é processo de obediência à palavra, que dá direito às heranças. Mas ele pode entrar lá no Daniel Cures de não se envergonhar por Jesus, né? Que Jesus prometeu isso. Que aquele que não se envergonhasse dele não ia ser. Porque é ato de vergonha, viu? De ficar envergonhado, ué. Não entra por nome da vida, não entra porque não tem obra. Fica envergonhado, pois não fez nada. Aí entra Jesus e fala, mas teve uma coisa, ele não se envergonhou de mim, então tem esse lugar aí. Então vamos orar. Senhor Deus, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, Eli orou para não chover e não choveu. Depois orou para chover e voltou a chover, Senhor. E o irmão Branda disse que Eli era homem do mesmo sentimento nosso. E que ele orava e a sua oração era ouvida. Se Elia viveu num tempo que o sangue de Cristo ainda não tinha sido derramado, que o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado, que o Senhor não tinha ainda vencido o inferno, a morte, a sepultura, os ares, que o caminho que o Senhor descia com Adão estava bloqueado e não tinha sido desbloqueado ainda. Pense bem nós agora, Pai, que tem um caminho desbloqueado, que tem o sangue de Cristo, que tem a graça de ter o derramamento do Espírito Santo, que tem tudo estava para vencer no dia de Elia, hoje nós olha para trás e está tudo vencido no Calvário. Então a nossa oração, Senhor, é muito mais ouvida, é mais rápida, chega na Tua presença, com mais material, porque ela é levada pelo Teu sangue, ela é levada pelo Espírito Santo. Oh Deus, se Elia orou para não chover, não choveu, orou para chover, voltou a chover. Se não tinha o que nós temos, pense bem a nossa oração, Senhor. Então, ouve a nossa oração pela Tua graça. Mas primeiro eu peço que o Senhor perdoa todos os nossos pecados, nossas ofensas, nossas fraquezas, nossas ignorâncias, e entre em cena a nosso favor e liberta nós, principalmente, Senhor, esse vírus que está aí matando quem ele acha na frente aí, proibindo as pessoas de viver as suas vidas, trabalhar. Está faltando os pães em casa, faltando as contas para pagar, e tem gente em apuro, e não sabe onde ir. Entre em cena, Senhor, uma vez mais, como disse Sansão, e livra nós de tudo esse mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.